Gente, então agora outro tema que aparece muito aí na prova, fissão nuclear. E tem uns termos aqui que eu separei para que você aprenda esses termos, domine esses termos, porque se ele colocar lá, eu não quero ver ninguém com problema associado a esse. Ah, eu não sabia, então presta atenção, tá? Então a primeira coisa que nós vamos chamar a atenção é isso. O urânio ele tem vários isótopos. Desses vários isótopos, esse daqui é o que nós chamamos de urânio físsil. É o urânio que vai fazer a fissão. A ideia da fissão é gerar um núcleo instável. E eu vou gerar um núcleo instável. Tudo bem? Nós aprendemos que essa instabilidade nuclear ela era da corrente de uma relação de nêutrons e prótons que não era favorável. Eles descobriram que poderiam aumentar então a quantidade de prótons. Eu aumento a quantidade de prótons, gera uma relação desfavorável, o núcleo não vai suportar. Onde é que está o problema? Fazer um próton se aproximar de um núcleo que tem 92 outros prótons. Repulsão. Perfeito? Aí alguém me lembrou. Se o problema está em mandar os prótons, mas eu posso gerar um problema também pelo excesso de quê? De nêutrons. Então nós vamos gerar a fissão não pelo aumento dos prótons, vamos gerar a fissão pelo aumento dos nêutrons. Então a fissão nuclear, ela vai se dar com o aumento do número de nêutrons dentro de um núcleo, e nós vamos começar pensando primeiro no urânio. Até aqui, beleza? Mas é gerar um núcleo instável. O núcleo é o quê? Estável ou instável? Instável. Eu quero fissão. Se ele fosse estável, ficava quietinho lá no canto dele, concorda? Então nós vamos gerar esse núcleo aqui. Esse núcleo, urânio 236, ele é tão instável, mas tão instável, olha lá, que ele não vai nem emitir radiação. Ele vai fazer isso. Fissurar. Por isso o nome fissão. Ele vai rachar. Por isso o nome fissão nuclear. Ele não vai ter emissão de partícula por ele, porque o processo é rachar. Aí ele vai gerar outras coisas. Aí agora essas outras coisas podem emitir. Até aqui de boa? Então volta para cá. Eu tenho urânio físsil, que é o urânio 235. Bombardeio ele com o nêutron. Se transforma em quê? Vai? Urânio 236. Esse urânio 236 sofre uma fissão. Ah, no meio certinho. Para ficar claro para vocês que não é no meio certinho, eu botei aqui algumas possibilidades de fissão. Essa primeira é a mais trabalhada. Se você pegar, tipo, 100 livros, umas 90 vão trazer esse exemplo. Aí, Alexandre, vem aquela coisa fazendo. Ah, então sempre é assim, né? Porque eu fiz 90 exercícios e aí eu peguei e mostrei. Você não tem. A fissão vai acontecer ali. Não, ó, produziu isso e isso. Agora presta atenção em um detalhe. Isso mais isso dá quanto? 92. Fissão. Isso mais isso dá quanto? Eu não estou somando isso porque é zero, tá? 92. Foi a fissão daquilo ali. Isso mais isso deu quanto? E isso mais isso deu 92. Ou seja, essas 4 equações que eu listei aqui são exemplos de fissões que aquele núcleo ali poderia fazer. No caso, a fissão sempre vai formar 2 nódulos. Nós vamos considerar 2 fragmentos. E esses 2 fragmentos nucleares são de elementos, óbvio, menor do que aquele que está gerando o processo. O vestibular uma vez perguntou, vem cá, no processo de fissão, a geração de núcleos maiores, não é impossível. Como é que eu tenho um núcleo, ele sofre uma fissão e eu dou ali já coisas maiores do que você tinha? Então na fissão sempre vai dar uma coisa menor. Dessa fissão, olha o que foi que aconteceu. Bombardeei o núcleo de urânio com um nêutron. Ele sofreu a fissão. Gerou bário 142 e criptônio 91 e liberou 3 nêutrons. Até aqui, ok? Poderia fazer isso e mais 3 nêutrons. Poderia isso e mais 3 nêutrons. E assim eu estudei 100 livros e os 100 livros botou sempre 3 nêutrons.
Aí eu te mostrei que poderia ter também o quê? 2 nêutrons. Poxa, cuidado aí. Muitas vezes a pessoa fala assim, ó, o livro, a questão. Sempre liberando 3 nêutrons. Dá uma olhada com atenção nas outras alternativas, porque eles podem ter desconsiderado essa possibilidade. Livros mais cri-cris, eles chegam e falam assim, ó, liberando em média 2,5 nêutrons. Porque eles entendem que existe a possibilidade de 2 e a possibilidade de 3. E vocês entendem que eu estou trabalhando aqui com uma grande quantidade de átomos de urânio, não é um átomo só? Então, no meio daquelas fissões, pode estar acontecendo fissão disso, fissão gerando isso, fissão gerando aquilo, fissão gerando tudo, por isso que ele bota, em média, 2,5. Porque eu não sei como é que vai estar acontecendo, e um pode estar fazendo desse jeito, o outro fazendo do outro jeito. Beleza, povo? De modo que... Olha lá no lixo nuclear. Entenderam? Se eu tenho uma bomba atômica, um reator nuclear funcionando, ou fissão, as reações de fissão gerarão, além disso daqui que você viu, eu chamei a atenção desses 3. Bromo, estânio e iodo. Bromo e os decaimentos dele gerando estôncio. Estânio gerando iodo. E iodo 137 gerando o quê? Césio 137. Então, Gersinho tinha um reator nuclear funcionando na cidade de Fukushima. Aconteceu uma tsunami, um terremoto seguido de tsunami. E aí aquele material do reator vazou. Os caras vão, se prepara para estrôncio, para iodo, para césio, que a gente pode ter contaminação dessas coisas. Não está tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Então você pode ter problema com essas estruturas. Até que deu. Olha para cá, pessoal. Agora na hora de pegar e fazer o processo todo. Voltando. Vocês já entenderam o que é a fissão. Eu preciso desse urânio para começar. Só que eu tenho esse urânio, que ele é numa amostra de urânio 99,3% presente. Se eu encontrasse uma mina de urânio agora, o que era esperado era isso daqui. Que a quantidade de urânio físsil fosse bem pequena. Aqui na Bahia existe uma mina de urânio, em Caetité. Quando você encontra urânio, você encontra mais urânio 238 do que o urânio de interesse. Qual urânio de interesse? O 235. Até aqui, beleza? Tá, perfeita a ideia. Qual dos dois é um físsil? Então eu quero esse daqui. Pô, mas é tão pouquinho. Então bora fazer uma coisa. Vamos pegar esse urânio que você encontrou, urânio, eu estou generalizando, e vamos tirar o urânio que não é físsil dessa amostra. Essa amostra agora só tem 0,7 do urânio que eu quero. Mas se eu for tirando o outro, você concorda que a proporção de 235 está aumentando? Hein, pessoal? Eu vou de novo. Essa sala, vamos fazer de conta que ela tivesse muito mais mulheres do que homens. E isso não é interessante para o processo educacional. Vou dar um exemplo. Aí eu começo a pedir as meninas que vão, gente, teria como vocês, assim, que tiver outro curso aí, mentira, gente. Se tivesse outro curso, vocês pegarem ele, vocês poderiam se dirigir, porque eu preciso que as turmas estejam 50%, 50%. Eu aumentei algum homem na sala? Mas o fato das meninas irem saindo, você concorda que a proporção dos homens foi aumentando? Veja, não está aumentando o número de homens, está aumentando a proporção. Quando eu pego essa amostra de urânio e tiro o urânio 238, vou tirando o urânio 238, você concorda que eu não estou aumentando o número de urânio 235, mas eu estou fazendo o quê? Aumentando a proporção. Eu estou enriquecendo a amostra. O que é urânio enriquecido? Enriquecer urânio é você aumentar a quantidade de urânio 235 na amostra. Desculpa, aumentar a proporção. As pessoas acham que enriquecer urânio é mexer alguma coisa no urânio 235. E por isso erram questões assim, ó. Esse aqui é o enriquecido, porque ó, aqui tem 235, aqui tem 238, então ele ganhou alguma coisa e enriqueceu. Isso não é enriquecer.
eu enriqueço a amostra de urânio. Enriquece como, Gessinho? Aumentando a proporção de urânio 235. Ficou claro isso, gente? 235 é mais interessante por quê mesmo? Porque ele gera isso daqui. O 238 ele é descartado nesse processo inicial, mas hoje a gente já pega o urânio 238 para produzir plutônio. Opa, desculpa, eu botei patina, misericórdia. Plutônio. E o plutônio também é físsil. Então eu pego isso para gerar plutônio e do plutônio fazer fissão. Tá certo? Então ele não é físsil. Quer dizer, não trabalha do mesmo, com a tecnologia que nós temos hoje, é mais interessante fazer fissão com isso daqui. Esse transforma em plutônio, que a gente usa a mesma ideia de tecnologia para fazer fissão com esse daqui. Poxa, Gessinho, mas se o homem tiver esse deve poder fazer fissão com qualquer coisa. Vê se fica claro, André, para você. Nós fazemos fissão com átomos grandes, porque átomos grandes são mais fáceis de fazer fissão. Poxa, Gessinho, mas na natureza não existe tanto urânio. Aí você entende que se tivesse uns extraterrestres e esses extraterrestres tivessem uma capacidade maior que a nossa e eles conseguissem então desenvolver uma tecnologia para fazer, vou fazer fissão com oxigênio. Imagina os caras estão tirando energia de oxigênio. Vou fazer fissão com carbono. Vou fazer fissão com o que eu quiser. Imagine o nível de energia que esses caras conseguiriam a todo momento. A gente não, é tipo assim, ó, a natureza tem um urânio e o urânio já está ladeira abaixo no processo de instabilidade. Aí você fala assim, eu vou dar um empurrãozinho agora aqui, ó, porque aí agora, meu amigo, que o processo vai acontecer mesmo. Então, você não espera nem ele decair. Olha como é diferente o processo. Eu não estou esperando ele emitir partícula alfa. Eu estou criando uma instabilidade tão absurda no núcleo dele que ele vai fissionar. E aí eu botei aqui, ó, quando você faz essa pergunta, só uma comparação. Baseado naquela equação de Einstein que a gente viu lá atrás, olha a energia gerada, olha o poder calorífico lá de termoquímica, ó. Grama de urânio, 8 vezes 10 a sétima quilojoules. A título de curiosidade, se você pegasse 1 grama de TNT, 2,8 kilojoules. Então se você explodisse TNT, 1 grama dele, olha a energia que gera. Agora compare com 1 grama de urânio. Pô, velho! Agora olha a fusão do pé. É mais energia ainda. Então quando você sai de submarinos, por exemplo, ou aqueles porta-aviões que trabalhavam com combustão e parte para um submarino ou um porta-aviões nuclear, imagine a capacidade energética que eles eram daquela tempo, com um reator funcionando o tempo todo. Os submarinos americanos, eles têm uma autonomia de 6 meses. Mergulhou, sumiu. 6 meses. Porque antes tinha, tem que voltar para pegar oxigênio. Hoje você pega a energia aqui, fica fazendo lá eletrólise, produzindo oxigênio, produzindo tudo, e você mantém aquela estrutura ali, tudo funcionando. Eles voltam depois de 6 meses, porque há um tempo de que a pessoa tem que voltar para casa para trocar a guarda. Porque senão sumia ali, você não sabia mais nem onde estava. Você não sabe, só quem sabe lá é o presidente, Trump lá, da coisa. E algumas poucas pessoas, então sabe a localização dos submarinos. Já tinha um lá em Itapuã, você não sabe. Não sabe porque não sabe. Antigamente o cara fala assim, eu vi, Segunda Guerra Mundial, eu vi um submarino passando nessa região aqui, ó. Aí os outros navios iam tudo para aquela região, e aí começavam a lançar as minas. Uma hora ele vai ter que aparecer. Não vai morrer todo mundo lá embaixo, não tinha que ficar lá tocadinho, não podia aparecer. Quando aparecia, os caras jogavam o negócio no torpedo e matavam. Porque tinha que vir o quê? Pegar oxigênio, vinha, tem que fazer. Agora imagina um negócio desse, velho. Imagina um negócio desse. Gessinho, poxa, então enriquecer urânio é fazer o quê? Aumentar a proporção de urânio 235 na amostra. É uma separação de mistura. Eu pensava que enriquecer urânio era botar nêutrons, fazer alguma coisa assim. Nada. Você está fazendo uma separação. Tira o que você não quer e deixa o que você quer. Perfeito aí? Uma vez que você está deixando aquilo, você precisa então ter uma massa crítica. O que é essa massa crítica? É a menor quantidade de massa para que esses nêutrons aqui encontrem outros urânios para colidir. Deixa eu ver se eu entendi. Cadê a Alicia?
que fez aquela perguntinha. Ó. Olha lá, Larissa. Veio o urânio, bombardeei ele com o nêutron, virou urânio 236, fissão, bário e criptônio, estou considerando a primeira equação. E liberou mais o quê? Um nêutron e outro nêutron. Se esse outro nêutron encontrar urânio 235, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu aqui. Agora imagine que você tenha pouco urânio 235. Parte daqueles nêutrons vão escapar sem fazer a colisão que você está esperando. Aí ele pega e diz, eu preciso ter uma massa crítica. Ou seja, eu preciso ter uma quantidade de urânio suficiente para que os nêutrons que vão sendo gerados na primeira fissão, eles encontrem outros urânios para colidir. Se você encontrar outros urânios para colidir, eles também farão o mesmo processo e gerarão mais 3 nêutrons, que encontrará novos urânios para colidir. E você então vai ter uma reação em cadeia. Vai ter uma quantidade necessária de urânio para poder fazer a fissão. Você concorda que se não, para fazer a fissão, não precisa ter uma quantidade, basta ter um urânio e um nêutron, você faz uma fissão. Aí gera reação. Não. É um tom. Para fazer uma fissão, eu preciso ter uma quantidade de urânio? Não. Para fazer uma fissão, você precisa ter um urânio. Agora, olha o detalhe. Se eu quiser uma reação em cadeia, ou seja, que um urânio gere outra fissão, que gere outra fissão, que gere outra fissão, aí agora vamos lá. Você precisa, então, de uma quantidade. Então, não é para acontecer a fissão, é para acontecer a reação em cadeia. Porque senão, ó, nêutrons começam a escapar, e se nêutrons escaparem, você fala assim, vem cá, velho, e esses urânios todos aqui, por que não aconteceu nada com ele? Não, porque tinha tão pouco que o nêutron passou por lá, ó, e o urânio estava aqui. O nêutron passou por ali, e o urânio estava lá. Agora, como eu tenho uma quantidade muito grande de urânio, nêutron sempre estava encontrando o quê? Urânio, e você sustentou, então, a reação em cadeia. Beleza? Volta para cá agora. A partir daí, eu tenho uma reação em cadeia controlada, com a massa crítica menor, uma reação em cadeia controlada, com a massa crítica menor, uma reação em cadeia descontrolada. Oh, troquei, desculpa. Volta tudo. Aí o povo vai dito ouvindo e diz, olha, tá fora errado. Vamos lá. Dá ideia não. Ó, eu tenho uma reação em cadeia descontrolada com a massa crítica maior. E eu tenho uma reação em cadeia controlada com a massa crítica menor. Irã. O Irã pega e diz, olha, nós estamos pegando urânio enriquecido em uma quantidade. Geramos então uma massa crítica pequena, porque os nossos fins são os fins pacíficos. Os americanos pegam e dizem, olha, tome cuidado, porque como eles estão enriquecendo urânio, eles podem alterar o programa deles para enriquecer mais urânio, alcançando uma massa crítica maior. E como eles têm mísseis com capacidade para portar armas nucleares, então isso pode ser uma bomba atômica. Vira a Coreia do Norte, vamos imaginar assim, diz, olha, nós estamos usando a nossa capacidade de enriquecer urânio para fazer o quê? Reatores nucleares. Então veja a quantidade de urânio que eu tenho. Eu não estou enriquecendo urânio para fins bélicos. Eu estou enriquecendo urânio para fins pacíficos. Então você deve ter urânio enriquecido até uma certa quantidade. Por quê? Porque a massa crítica para um reator nuclear é diferente da massa crítica para uma bomba atômica. Brasil, signatário de tratados de não proliferação de armas nucleares. Então nós enriquecemos urânio, enriquecemos. Fins pacíficos. Imagina-se então que nós vamos enriquecer para fazer isso daqui. Mas se o Brasil pegar e quiser enriquecer até aqui,
Ele é soberano. Ele quer até onde ele quiser. Só que como é que funciona o resto do mundo? Virar o homem e ele fala assim, ó, você vai enriquecer até aí? Vai. Você está enriquecendo até aí, vai criar um problema enorme na América Latina. Porque você começa a produzir armas nucleares aqui e a Argentina vai achar que está sob ameaça. Vai começar a querer também fazer uma coisa. Você vai querer comprar armas, o mundo vai querer... Aquelas coisas que você vê lá na aula de geografia ou na aula de história. Então a gente vai agora oferecer algumas sanções a você. Então a gente não vai mais importar sua carne, não vai comprar mais negócio, o petróleo não vai vir, trigo não vai... Aí começa aquelas coisas que vocês ouvem direto no jornal. Então, olha, por fins pacíficos, não vou fazer isso. Pronto, não faz. Mas poderia? Poderia, não tem ninguém na mão. Agora, o problema são as consequências de você pegar e resolver enriquecer mais do que isso aqui. Então, lá vai minha pergunta para minha amiga Valéria. Valéria, nós temos aqui 2 usinas nucleares. Ou vamos botar 3. Angra 1, 2 e 3, tá? Tem perigo de Angra 1 explodir, tipo assim, Hiroshima e Nagasaki? Eu acho que tem. Ela acha que tem. Alguém acha mais que tem? Ou alguém discorda? Alexandre, você falou que... Não, porque você falou que, no caso... Eu gostei disso, Sim. Seria um reator nuclear, não um ator. Na usina nuclear você tem um reator nuclear. Massa crítica dele, menor. Não tem como ele pegar e fazer isso. Mas se ele produzir muito? Mas não tem porque ele produzir muito se ele tinha um objetivo. Sim, mas se for tipo mais que o normal. Ele não vai produzir mais que o normal porque ninguém vai fazer. E vamos agora, excelente a colocação dela. Urânio é um combustível, como você está vendo ali, ó. Estrategista. O cara, vou pegar e vou fazer. Você não tem suficiente para fazer isso. Então, se você quer fazer aquilo, não vou pegar e fazer uma arma nuclear, não faz 2 aqui para fins pacíficos. O cara vai pegar, vou esconder ali dentro. Ninguém faz isso porque nem funcionaria o processo. Ninguém já tem vai explodir aquele negócio e vai ficar em cima de uma bomba lá fazendo a coisa. Então, ela não é armada para isso. Eu estou falando isso porque muitas vezes você vê notícias e a coisa é meio sensacionalista. Olha, aconteceu uma explosão em um reator que seria 1000 vezes pior. Ninguém não está falando que pode haver contaminação. A contaminação tão grave quanto. Tão grave quanto. O que eu estou falando é de explosão. Você fala assim, olha, e aí aconteceu em Chernobyl, aí bota logo a imagem. Eu vou dar uma aula de energia nuclear. Aí bota o quê? Uma bomba atômica. Não tem nada mais, vamos dizer assim, doutrinador do que isso. Eu não estou falando de que, esse dia alguém perguntou, você é a favor ou contra a energia nuclear? Eu falo assim, não sou nem a favor nem contra, como sou a favor de toda coisa. Eu acho que tem as coisas positivas e as coisas negativas. Agora eu olhar para cá e fazia, não, porque aí, destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo. O Japão utiliza praticamente 100% da energia nuclear. Destrói tudo? Não. Os Estados Unidos, a França, resumo da ópera. Nós vivemos em um país que quer crescer, mas não tem energia para crescer. E se tentar desenvolver um pouco mais do que tem, apagão direto aí, como vocês veem. Aí agora é a questão, o que é que você quer? Gessinho, mais usina nuclear no Brasil? Eu também acho. Usina nuclear no Brasil, de repente, largar como o pessoal faz aí, de Petrobras, não sei o que, essas coisas todas, não sei. Então, é uma forma de energia que é interessante? É uma forma de energia que é interessante. Interessantíssimo. Mas tem os impactos ambientais, como se as outras não tivessem. Como se as outras não tivessem. Então, o que não pode é você, terminando o seu ciclo chamado ensino médio, olhar para o negócio e de repente aparecer, o negócio vai explodir tudo. Não é assim. Tá certo? Então, voltando para cá, para a gente fechar, esse é bem pequenininho, tá, gente? Aquilo ali é a preocupação principal, a fissão. A fusão é o contrário da fusão. Fissão é o quê? Quebra. Fusão, nesse caso, e aí nós temos um problema, porque lá atrás era derreter. Fusão aqui é juntar. O meu amigo André nunca mais esquecer. Nós quebramos núcleos grandes. Nós juntamos núcleos pequenos. Isso é o nosso limite de tecnologia. A gente já pega as coisas que já estão ladeira abaixo e empurra, e a gente pega coisas pequenininhas porque tem repulsão entre eles. Um núcleo repele outro núcleo. Então se eu pegar, se eu vou fazer uma fusão com 2 urânios, não consegue. Vou fazer uma fusão com 2 hidrogênios, você consegue. Peguei isso, olha a equação, não mudou nada. 5, 5.
2, 2. E libera energia. O problema agora está em juntar isso. Para vocês terem uma ideia, uma bomba de hidrogênio, para ela começar o processo, explode uma bomba nuclear antes. Dá para entender a proporção assim. Para você acender um dinamite, você acende um fósforo. O fósforo da bomba de hidrogênio é uma bomba de fissão. Eles explodem primeiro uma bomba de fissão para dar energia para a bomba de fusão começar o processo. Agora imagine o nível de uma bomba dessa. Agora imagine que a antiga União Soviética, os Estados Unidos, tinha isso daí, ó, à torta e à direita. Que é o que os caras pegaram, desceram todo mundo pro play para brincar, cada um com suas armas maior que o do mundo, assim, vai brincar. Se a gente jogar um no outro, a gente destrói o planeta, não vai ficar nenhum. Então bora começar agora a fazer, vamos desarmar agora? Vamos. Aí começa um processo de desarmamento desse negócio, porque o nível chegou à situação insustentável de que se eu jogasse uma bomba, morria todo mundo no planeta. Essa é a bomba. O Sol funciona assim. As estrelas funcionam assim. As estrelas vão queimando isso daqui, ela vai juntando os dois. E à medida que ela vai juntando, ela vai gerando átomos o quê? Maiores. Lá você gera átomos menores, aqui você gera átomos maiores. A gente finalizando. Galera, agora olha, nas estrelas, as estrelas têm energia absurda. No nosso planeta a gente não consegue ainda sustentar uma reação dessa. Tá? Então a gente faz uma, ele libera energia, a gente pega ali, bota no computador e fala, vem cá, velho, se eu conseguisse um negócio desse, dá para o planeta funcionar durante quanto tempo? Ah, misericórdia, não precisava mais fazer mais nada. A gente pegasse, fizesse isso aqui e sustentava tudo. Mas a gente não consegue manter o processo acontecendo. Nas estrelas, não. Elas pegam, fazem um processo, gera esse, aí desse, já junta com o outro, produz lítio, e junta com o outro, produz o outro, e junta com esse, produz o outro. Aí eles vão até ferro. Até o ferro, as estrelas conseguem fazer. Aí quando chega no ferro, já está grande demais, já não consegue fazer isso. Precisa de energia absurda para você. Aí a estrela explode. Quando ela explode, aí tem energia suficiente para juntar ferro e outras coisas. Aí você produz os outros elementos da tabela periódica que são maiores do que o ferro. Então quando você fala assim, essa correntezinha sua aí de quê? É de ouro. A gente pode dizer assim, que então esse ouro aqui, ele foi resultado de uma explosão de uma estrela? Foi, porque não tem como existir ouro, senão por uma explosão de uma estrela. A estrela explodiu, e quando ela explodiu, ela pegou ferro, juntou com outras coisas e produziu todos os elementos que vêm depois. Aí o Marcelo Glazer, até um livro, não, o livro que está lá, ele pega e diz assim, nós somos poeiras de estrelas. Porque qualquer coisa que tenha maior do que o ferro dentro do seu corpo, e antes também, porque a gente chega no planeta Terra e os elementos não vieram do planeta Terra. Foi explosões que aconteceram em estrelas. Então nós temos o quê? As supernovas, que são essas explosões. Então quando uma estrela explode, ela pega e joga no universo aí, né? Essa poeira que são esses átomos. Quando ela implode, que é o contrário, aí ela gera um buraco negro. Por qual é o motivo dela implodir? Aí tamanho. Então existem estrelas que têm um determinado tamanho, e a depender desse tamanho elas vão fazer um processo de implosão. Tem outras estrelas, né, de uma maneira bem assim, já tem várias, né, mas de uma maneira assim, aí uma estrela maior, ela teria a capacidade de explodir e aí fazer uma supernova. Perfeito? Então é a questão do tamanho da estrela. Porque ela trabalha com a relação gravidade, é a gravidade fazendo o processo e essas energias fazendo o processo. Então ele fica nesse estique e puxa. Então ela pode, a gravidade ganhar e ela implode ou ela explodir. Aí por isso que os buracos negros têm uma gravidade absurda, porque você pegou toda aquela massa e trouxe para um ponto só. Aí o nome é negro porque nem a luz, enquanto partícula, consegue escapar dessa atração gravitacional. Se as estrelas estão explodindo, de certa forma, eu estaria em uma constante produção de novos elementos ou não? De novos elementos não, dos elementos que você já existiam. Se, aí é uma pergunta fantástica, né? Acabando já aí nossa coisa. Se há uma explosão com geração de novos elementos, esses elementos podem ser instáveis a ponto de você não saber nem da existência dele. Hoje no nosso planeta a gente faz isso.
Em laboratório, nós estamos criando novos elementos. Então, a tabela periódica, um tempo atrás, ela era até o início ali da linha 7. Hoje, a gente já completou a linha 7 toda. Como? Juntando átomos com outros átomos. Exatamente. Daqui.